Salve, salve! Olha quem tá por aqui de novo. Chegamos, tá no ar, o portal tá na mídia e ó, olha o detalhe, Tamo ficando chique, rapaz. Se você não me conhece, muitíssimo prazer, eu sou Calvoso, tô por aqui direto, não nos Master Cracks, mas no Tá na Mídia. Você percebeu aí, nosso canal tá passando por uma fasezinha de mudanças. Entramos aí agora como portal Tá na Mídia. Claro que os Master Cracks continuam sempre sendo aqui um produto da casa, deixando claro também pra você que Nath Cavalcante, Gabriel Bolso, Roberta Martini estão sempre convidadíssimos a estarem aqui conosco. A porta está aberta, é só vocês meterem o pé na porta e chegarem que vocês estão em casa. Porém, agora, além de falar apenas de um segmento, vamos falar de tudo que der na telha. Deixa eu te explicar, isso aqui vai ser meio que uma terapia. Uma terapia que não tem tempo, não tem assunto, não tem fronteiras. Exatamente isso. Deixa eu apresentar para você aqui quem tá comigo nessa nova jornada. Monique Vilela, minha grande amiga lusitana. Como é que tá? Não, brasileira. Morango. Você já fala hora pós que eu já sei, que eu já flagrei. Mas também, né, quase o quê? Vai fazer 4 anos, então... Caraca, isso é um absurdo, amor. Isso é um absurdo. Caraca, foi ontem que semana passada você me falou, tô indo pra Portugal. Eu falei, não tá não, tô indo. Pois semana passada, amor. Mentira, fala a verdade. Pior que não. Caraca, 4 anos, meu Deus. Já tivemos uma pandemia, já saímos da pandemia. Caraca, já tivemos Copa do Mundo. Tivemos Copa. Duas? Não, uma só. Eu vim uma só. Quando você chegou aí, já tinha tido da Rússia ou foi depois? Já tinha, porque eu vinha em junho. Não, pera, não, é a segunda. Não, a Rússia foi em 2018, seu doido. Então. Eu vim em 2019, um ano depois. Ah, tá. Então foi depois. Foi depois. Ah, que é isso? Que é isso? Por isso que precisamos de terapia, né? Por isso que estamos fazendo isso. Exatamente. Então, olha só pra você entender, a gente aqui vai falar de tudo um pouco. Tudo que tá na mídia, tudo que tá rolando, tudo que é assunto, tudo que é fofoca. Amor é especialista em fofoca, então... Eu sou mesmo, adoro. Não cuido da minha vida, eu tenho que cuidar dos outros, entendeu? Então, só pra você entender aqui, é papo de boteco, é papo de relaxamento, só pra ficar claro, nós dois somos jornalistas esportivos, tá? E aí chega aquela fase, tô de saco cheio de falar de esporte, vamos falar tudo que a gente tem na telha, tudo que der na telha? Vamos falar tudo que der na telha. Então a gente criou aqui esse espacinho aqui pra gente trocar essas ideias. Mas, como eu falei, eu vou apresentar a Mo pra vocês, então deixa eu introduzir o assunto, chegando justamente nesse tema que a gente iniciou o nosso papo aqui, falando exatamente dessa ida da Mo pra Portugal. Mo, conta um pouquinho da história, o que te levou pra ir? Primeiro você tá em Braga, né, nesse momento. No momento tá em Braga, mas eu cheguei por Lisboa, fiquei 3 anos em Lisboa. O que motivou é porque em 2010 eu fiz o intercâmbio nos Estados Unidos para estudar um pouco de inglês. E quando eu fui, parece que a mente abriu um pouco, né? Sabe? No sentido de, eu ficava muito na bolha do Rio, da ilha, e parece que quando você sai para o mundo, você descobre que há 1000 coisas para se fazer, 1000 coisas para se viver, enfim, que a gente não vive só dentro daquela bolha que nós estamos acostumados. E ali, na volta, apesar de eu ter sentido muito a falta da família, dos amigos, eu quase voltei, porque foi, de fato, muito difícil durante os meses que eu fiquei, principalmente o início. Depois que eu voltei, eu estava querendo de novo mudar, vivenciar, e desde então isso ficou na cabeça. Você ficou onde? Em San Diego. San Diego. San Diego, na Califórnia. Que é a fronteira com o México, né? Tipo, tem de fato um muro separando, é bizarro isso. É uma linha de trem que acaba e depois já começa o México, é bizarro. E, enfim, é uma delícia lá. Parece muito com o Rio, por sinal. E na sua casa tinha aquele túnel onde passavam os mexicanos também? Não tinha. Eu não tinha. Que eu saiba, não, mas... tá. Que eu saiba, vai ter. Mas não, acho que não. Mas, enfim, foi uma
parte da vida que parece que abriu, assim, um pouco a minha mente, principalmente quando eu voltei para o Brasil. Claro. E eu fiquei com isso na cabeça, fiquei, e pronto, tirei a cidadania, porque meus avós, aliás, a família toda por parte de pai é daqui de Portugal, então foi fácil de tirar, apesar de ter levado muito tempo. E me programei, fiquei 3 anos para tirar a cidadania, demorou muito. Foi fácil, mas tomou umas voltinhas, né? Tomei umas voltinhas por aí. E, em compensação, a do Henrique levou 1 mês. Enquanto a minha levou 3 anos, pois é, senão... Mas eu perturbei tanto o advogado que a gente contratou que isso é outra história, ele foi um anjo. Enfim, e aí eu decidi vir. Quando conheci o Henrique, eu já estava com esses planos, só de fato esperando a cidadania sair. Já estava de saco cheio também do Rio, segurança, né, 1000 coisas relacionadas à vida. Todo mundo fala isso. Pois é. Todo mundo fala isso. Pois é. E nível de futuro mesmo, assim, eu não aguentava mais viver com medo de, apesar de nunca ter acontecido nada comigo, me incomoda. E aqui em Portugal tem muita gente do Rio, muita. E a principal fala é a que eu falo sempre, não, porque eu não aguentava mais o medo, a insegurança, enfim, bizarro. É correr atrás do rabo, né? A gente não tem como fugir dessa ridícula situação. Infelizmente, a gente tem que... E que parece que só piora, né? Eu acompanho as notícias. Assim, vou te ser sincero, amor, eu acho que já teve até pior. Eu acho que já teve pior. Mas a perspectiva de futuro é péssima. Então, daí você... Eu, com toda sinceridade, eu acho que já teve algum... Porque é fogo, né? Depende de fase, né? Sim. Depende de quem tá lá no comando, depende de quem tá recebendo as ordens, enfim. Essas coisas que a gente sabe que rola por baixo dos panos, mas enfim. Mas aí a tendência natural foi escolher Portugal. Por que Portugal? Eu queria mesmo Londres. Porque eu queria trabalhar com futebol, Premier League. E só que na época, quando teve a saída da Inglaterra o Brexit. Da União Europeia, eu vi que ia ficar um pouco mais difícil. E eu queria, chegar sem... Porque uma mudança já é difícil. E você chegando no local de uma forma irregular, vamos dizer assim, não como um cidadão do país, né? É um pouco mais complicado. Claro. Então, decidi Portugal porque eu já tinha vindo para cá em 2017. Amei Lisboa, gostei muito da cidade. Só que aquilo, né? Como muitas pessoas cometem o erro de achar que quando você vai para visitar é a mesma coisa do que você vai morar. É completamente diferente, apesar de Lisboa ainda ser, assim, é o meu cantinho que eu amo. Mas para viver... Tem um carinhozinho por lá ainda? Tenho sim. Tava até falando com o Henrique esses dias, que a gente estava querendo passar lá alguns dias, um final de semana, mas só para matar a saudade e voltar. Porque para viver, a cidade está muito cheia, está muito caro, está insustentável viver. Então, e aqui é um sossego. Então, é melhor. Pelo visto, você arrumou um novo Rio de Janeiro, né? Só quer visitar, depois volta para Exato. Exatamente. Mas olha que Lisboa tem muito a ver com o Rio também. Eu conheço Lisboa, é muito parecido. Você já esteve em Lisboa, né? Em Lisboa? Então, conheço. Lembra bastante o estilo de vida. Eu falo que Lisboa parece o Rio dos anos 80. Exato. Quando o Henrique chegou, o Henrique nunca tinha vindo pra cá. Quando o primeiro contato que ele teve, ele, nossa, parece que eu tô andando no Rio nos anos 90, no centro, parece que aqui é os anos 90, e de fato é isso. É isso mesmo. Como eu sou um pouquinho mais velho, eu falo 80, né? Então já... Pois. Ó o pois aí, pois. Tá se entregando. Não, eu não quero perder. Enfim, não. Ainda tá falando arroz? Como? Arroz. Sim, ainda puxo, né? Não tem como. Quando eu falo, as pessoas, os brasileiros, né, já falam, você é do Rio, né? Falei, que bom, ainda não perdi. Mas vem cá, amor, me diz uma coisa aí.
apesar de se ter, já falou aí um monte de vantagem, um monte de coisa legal, coisa interessante. Quem está pensando em trocar o Brasil por Portugal? Qual é a sua principal dica, seu principal alerta? Claro, a gente não imagina que você tá, apesar de você estar elogiando bastante, isso não é um mar de rosa, sempre tem Não, problema. claro Então, que assim, não. qual que você diria para a pessoa que está pensando em ir? O que ela tem que ficar mais focada, olhar com atenção, enfim? Tem que ter muito planejamento, porque mesmo quando você se planeja, aparecem coisas novas que você precisa lidar, porque uma coisa é você planejar, outra coisa é você estar no local já com a sua rotina, vivendo e tudo mais. Então, assim, quanto mais você fizer o planejamento, melhor, porque diminui um pouco o estresse. Por exemplo, quando eu cheguei, estavam pedindo até 1 ano para alugar um apartamento de caução. Ou seja, Caramba! você procura um apartamento e tem que ter 1 ano. E Óbvio que Lisboa, que é mais caro, né? Você não Lisboa, chegou e isso em 2019. Caramba. É, quando a gente chegou, a gente deu 6. Deu 4 de calção e 2 pagando o Antecipado. mês que a gente entrou e o outro, e o próximo. Isso porque eu falei com o proprietário, porque ele queria 6 calção. Aí eu dei um Caramba. jeitinho com ele e falei, olha, 6 para mim não dá, o que dá para fazer é te dar 4 e 2 como eu pago de agora e o próximo, pode ser? Aí ele, tá Nossa. bom. É, e assim, a gente nunca teve problema com aluguel. A gente teve muita sorte com todos os proprietários, graças a Deus. Mas a gente já escutou vários relatos que isso é um É fator que raro. complica muito. Então, você vir programado financeiramente, porque você pode arrumar trabalho rápido, como não pode. Como, por exemplo, trabalho em Portugal sempre vai ter. Só que, de repente, não é o que você quer fazer. De repente, não é a área que, para entrar na sua área, de repente vai ser mais difícil. Então, de repente, você vai ter que trabalhar em alguma outra área, em loja, sei lá, em mercado, em 1.000 opções para você ter a sua renda. Então, você também tem que trabalhar um pouco com isso e saber que você pode ter que trabalhar caso não encontre um trabalho logo de cara na sua área. E aqui o salário é muito igual de todas as áreas. Você trabalhando em uma loja ou trabalhando, sei lá, como repórter, você vai receber, de repente, como repórter, 100 euros a mais. Entendi. 100 euros a mais faz uma diferença aqui? Fazia. Mas hoje em dia não muito mais. Então, assim, as profissões aqui, o trabalho é tudo muito igual. Em termos de renda mesmo. Para você receber muito, esquece, assim, é muito difícil. Tem, mas sei lá, 5% da população. Mas você também vive bem com o que você recebe. Apesar daquela observação, as coisas estão cada vez mais caras, o aluguel está cada vez mais caro. Braga é a terceira maior cidade, os aluguéis já estão subindo, a gente ainda está pagando o preço antigo, mas a gente vê que os preços estão cada vez mais altos. Mercado é igual, isso é outra coisa. Eu morando em Braga, ou uma pessoa que mora no interior, ou a pessoa que mora em Lisboa, você vai pagar o mesmo preço, não muda no mercado, é a mesma coisa. Isso eu acho legal. Não é que nem no Rio, por exemplo, que na Barra você paga no arroz, sei lá. Exato. Tenho nem ideia quanto paga, mas R$15. 7, Na Ilha paga 12. Sei lá, em Caxias paga 8. E varia. Não. É tudo o mesmo preço. Agora, ainda falando em relação a planejamento, enfim, tudo aí que você está falando, o que pesa mais? Obviamente que o aluguel é fundamental. Mas assim, na rotina mensal, assim, o que você... Ou de repente uma coisa que você não esperar... Não, mas assim, fora o aluguel, porque a gente não tem noção de quanto é que é luz, água, gás, compra de mercado, Sim. Enfim. Quem tá pensando em ir pra aí, ficar atento, por exemplo. Porque muita gente, eu já ouvi essa história, muita gente chegou aí, não sabe, fazia mais ou menos uma previsão como era aqui no Brasil, chegava aí e tomava um susto. Ih, caramba, isso aqui é muito mais caro do que era do que eu pagava lá, ou muito mais barato. Enfim, sim, aqui eu não sei como é que é aí no seu prédio, mas, por exemplo, a água, a gente mora em prédio, mas a água quem paga somos nós. A água do meu apartamento eu pago.
Na ilha onde eu vivia, não. A água estava inclusa no prédio, que já pagava um valor mensal e entrava. Não sei como que é aí, mas, por exemplo, o Aqui, Henrique era no dele mesmo. Mas, enfim, no meu aqui é não. separado. Então, eu não sei. Aqui no Rio, pelo menos, está assim. Os prédios mais recentes estão separando já. Os Já estão mais antigos separando. ainda. Já. O meu não. Então, por exemplo, a gente passou a pagar água, coisa que eu não pagava antes. Não pagava no valor do prédio, mas não Mas alguma aparecia coisa te como. assustou? Hum? Alguma coisa te assustou? Tipo, não imaginava que fosse ser tanto, ou uma coisa que fosse. Pode ser um susto positivo também. Uma coisa assim, Não, pô, eu você. fiquei surpresa no valor de fato da luz e da água. Porque, Aham. por exemplo, a nossa água para duas pessoas, a gente sempre pagou, desde quando a gente chegou aqui, por volta de 20 euros. 20 a 22 euros. Não convertendo, Pô, você pagar 20 euros numa conta de ah, água, eu não acho nenhum pô, absurdo. Você não pode convertendo, converter, ó. tá? Pode sim, pode sim. Pode converter. Pode, é porque Pode. eu realmente não tenho noção quanto que tá a água, enfim, os Aham. valores aí. A luz. No nosso primeiro apartamento, a gente tinha o termoacumulador, que é, que é o mais caro de luz e gás. Então, a gente pagava na época 60 e tal euros por mês. No segundo apartamento, a gente passou a pagar 40, porque era gás. Era gás, então a conta reduziu. Quando a gente chegou aqui, em Braga, a nossa primeira conta veio 90 euros e eu quis dar um tiro na cabeça. Eu falei, como que a nossa Caraca. conta mais do que dobrou? Só que a gente chegou na época com a guerra. Então a Ah, gente sim. sabia que ia ter um aumento do gás e tudo mais, só que uma coisa é ter um aumento, outra coisa é mais do que dobrar. Tem um. E Verdade. aí, depois do segundo mês, que veio a conta 105 euros, tipo, veio uma conta mais absurda ainda. E assim, a gente não tinha nem coisas dentro do apartamento para justificar o valor da luz e do gás, sabe? Da gente usar o forno toda hora, ou da gente ter, sei lá, 3 televisões, é, Aham. ficar no banho 1000 horas. Não, Só você são e o duas Henrique não tem pessoas. como. Não tem como. Enfim, e aí depois a gente descobriu que tinha a ver, e foi daí que me assustou. Aqui tem, provavelmente aí também, mas é o tal do grupo de potência de luz. Por exemplo, tem o grupo Fase, né? 3, isso, que vai dando a potência, e quanto Aham. mais alta a potência, mais caro fica a luz. Esse apartamento está com uma potência para uma família de 4 pessoas, e eu não sabia. E quem morava Caramba. aqui era um casal de amigos, que também são só eles Não dois. E aí, sabia. gente, por quê? Foi culpa minha, porque fui eu quem ligou, trocou, e eu não me atentei a isso. E quando eu fui Ah, tu não questionar, sabia? quando eu fui no local, eu falei, o que está acontecendo? Tá aqui a minha conta antiga de Lisboa e aqui está a nova. O que você passa? Qual é a diferença? E aí ela me mostrou e apontou. Eu falei, tá explicado. Aí nós mudamos, Putz. enfim, de potência, mudamos de... Porque aqui isso é outra coisa muito legal. Por exemplo, no Rio é só light, né? De luz. Aqui não. É. Aqui é a EDP, é a Gold Energy, é a Iberdrola. Aqui Ah, são você tem várias concorrência. empresas, não é uma só. Então você pode escolher para onde ir, pega o preço mais barato e vai. Então a gente trocou, a gente estava na Galp, trocou para a Gold Energy. E assim, a nossa conta de 90 euros desceu para 34. Isso na época né, que não estava ainda inverno. E agora a nossa conta subiu para 44, 45, e esse mês veio 60, veio um pouco mais caro. Mas eu já estava programada para isso, porque a gente usou mais o gás no banho, água quente, a gente leva mais Só tirar esse banho tempo. frio. Só tomar um banhozinho frio, pô. Vem tomar banho frio com 1 grau. Vem, é uma delícia. A gente tava até Mas falando tirando agora. Mas A gente tirando isso, tava. acho que isso foi o que mais me chamou a atenção, assim, porque apesar dos serviços, né? Porque a gente está acostumado com uma conta de luz cara, uma conta de água, enfim. E aqui não é Uma vez tão ou, absurdo, uma vez ou entendeu? outra, Tudo bem assim. que eu não tenho ar-condicionado, eu não tenho para aquecer também. A gente não comprou, mas para o próximo inverno nós vamos comprar, porque já vimos que de fato precisa. E falam que isso aumenta muito a luz. Mas, enfim, Imagina.
não tem muito o que fazer também. É melhor do que ficar colocando 1000 roupas e, enfim, não dá. Agora tá frio, agora tá fazendo frio aí, né? Quanto é que tá? Cara, agora, desde semana passada, eu fechei tudo. Eu fechei, tá me escutando? Agora sim, voltou. Tinha travado, agora voltou. Eu fui ver a temperatura. E eu esqueci no Ah! celular. Desculpa. Relaxa. Durante o dia tá batendo 17, 18, tá bom. Desde semana passada. Tranquilo. Ok, e aí à noite desce para 7, 6, 5. Mas assim, no início do ano, janeiro, estava batendo ao longo do dia 7, 6 graus e à noite estava caindo para 1 grau. Então, assim, em janeiro foi bem complicado aqui. Foi E aí em Braga é bem mais frio do que em Lisboa, né? bem mais frio, mas na época que bateu 1 grau aqui, lá em Lisboa eu vi estava batendo 3. Então, assim, é porque o inverno esse ano está sendo bem mais forte. Então a diferença não estava tão grande, mas lá de fato o inverno é mais tranquilo do que aqui, sem dúvida. Imagina. Agora você falou aí que você trocou Lisboa por Braga. E aí? O que você prefere? Seu coração tá gostando? Não está gostando? Eu tô adorando Braga. Eu me adaptei muito rápido. Eu tava com medo dessa troca, dessa mudança. Mas eu me adaptei muito rápido. A Braga, tu conhece a ilha, muitas pessoas não conhecem, mas eu falo que é a ilha com acesso. Então, assim, tem aqui, me atende em tudo. Eu tô do lado do porto, tô a 40 minutos de trem do porto. Não, de trem não, de carro. 1 hora de trem. E isso, para quem morava na ilha, é o tempo que fazia, né? Ia para qualquer lugar da parte do Rio. Tá falando da Ilha do Governador no Rio de Janeiro, só para quem é de fora. Isso. Aeroporto Internacional, Fundão, FRJ, assim, as pessoas localizam um pouco. Agora, para quem não é do Rio de Janeiro, só para dar uma noção assim de tamanho, Braga se compararia a qual cidade do Brasil? Só para a galera entender. BH, talvez. BH, eu acho que é grande? Porque é uma cidade grande e não tem praia, mas aqui tem muitos rios, praias, né, fluviais. Tá perto da praia, eu não sei Minas, lá como é que tá, se tá muito perto. Acho que não. Mas aqui também tá perto. Mas, de fato, é isso, assim. E eu tô adorando mesmo. Até me questiono por que eu não vim antes pra cá. Por que eu fiquei filmando tanto por Lisboa. E o que mais tá te atraindo aí? O que você mais gosta? Cara, o sossego. Apesar de ser a terceira maior cidade, aqui também é mais calmo, apesar das pessoas irem pra rua, ter festas, ter, sei lá, tem tudo aqui, mas ao mesmo tempo as pessoas são mais calmas, eu acho, sabe? Não é aquela coisa louca de cidade grande, que eu já tava meio que, não, depois do vírus, né, que a gente meio que se acostumou a ficar mais isolado, em lugar mais calmo, sem muita gente. Depois que volta, isso me impactou um pouco de, nossa, a cidade já está lotada, cheia de turistas, cheia de tudo. Era ônibus cheio, metrô cheio, as pessoas te atropelando no meio da rua, aquela correria toda. Apesar do ritmo daqui ser bem diferente do ritmo daí do Brasil, né? Isso é outra coisa que chama muita atenção. O ritmo que eles levam a vida aqui, assim, não tem nem comparação com o nosso. E isso é uma coisa que eu tive que aprender também, é ser um pouco mais calma. Vai fazer as coisas no seu tempo que tu não precisa fazer. Vai sair do mesmo jeito. Vai ser a mesma coisa. E isso foi um lado bom também, que aqui é outro ritmo. E se você é muito vambora, aqui você vai enlouquecer, porque no início eu enlouqueci. Eu senti muito. Mas assim, caiu seu copo. Caiu meu copo. Não Seu tinha copo nada. é de quê? Seu copo era de quê? Esse era do jogo que eu fui na semana retrasada. É do jogo, né? Não é aquele outro copo que você tem, não, né? Não, pior que ele não tá nem aqui pra mostrar, mas eu tenho o do Vasco, assim, de racismo. Achei que quando eu vi caindo, eu achei que fosse. Quando eu vi caindo, eu achei que fosse o copo que você tem uma paixão. Não. Eu não entendi a graça. Não entendi. Era pra rir? Não é o copo do PSG?
Era o Esse copo do copo. PSG. Então, é ele que eu tô Do falando. Neymar. Você achou? Ah, tá. Você tá achando? Não, pior que não. Esse tá aqui, foi o outro. Foi o do símbolo, esse tá aqui. Esse Segura daqui. bem que esse aí pode cair também, tá? Cuidado. Ah, tu tá hoje meio engraçadinho, né? Não tô entendendo. Mas, amor, olha só, me explica uma coisa aí. Apesar do saldo ser positivo, pelo que você tá falando, saudade não tem jeito. O que você mais Ah, sente falta aqui do Brasil? Ah, Não da tô nem falando do pai, mãe. Não e dos esquece pai e mãe. amigos. Ah, não tem como, né? Porque Mas família e assim. amigos. Mas assim, tirando família e amigos da Uhum. comida. É óbvio, né? Tirando quem. Quem, né? Vindo de você. McDonald's, cara, McDonald's Como assim, daqui é McDonald's? horroroso. Que McDonald's isso? é horrível, não tem cheddar, não tem quarteirão, não tem Não sanduíches tem. atrativos, não tem, é horrível, é A horrível. torta de banana você não gosta, né? Não, não gosto, não, Não gosta não, mesmo, não, pô. Ia te pior que zoando. não, eu não como fruta, né? Preciso melhorar isso. Não como maçã, Caraca. banana, então Mas o que isso que não tem no McDonald's aí que não tem aqui e é bom? nada. É sério, eu juro pra Big você. Mac tem, né? Big Mac Big tem. Big Taste, Double cheeseburger aí tem, né? É o que eu como, para Tem, você ver. tem. Porque É nada me atrai. porque o Double Cheeseburger é um cheeseburger dobrado. Então, Legal. Mas aqui tem o duplo quarteirão. Que é, que não é- esfrega na cara. Quando eu fui para mas, ir agora em outubro, eu não parei de comer cheddar. que isso? Virei Mas a olha minha só. cheddar. Mas aí eu vou tirar onda até internamente no Brasil. Foi Hum, quando? Foi final de 2000. Hoje a gente tá em 2023. Final de 2021 fui pra São Paulo. Aí cheguei lá e pedi um duplo quarteirão. O cara olhou pra minha cara, quê? Me dá um duplo quarteirão. Eu falei, que sanduíche é esse, meu irmão? Eu só falei, tem no ih, Rio? cara. Na época só tinha no Rio, não sei se agora já tem. A galera de São Sério? Paulo que estiver por aí, me fala aí se já chegou o duplo quarteirão por aí. Não Olha, entendi. E olha que eu tava no McDonald's da Avenida Paulista, ou seja, não era um não McDonald'szinho era, pois é. ralé. Era o McDonald's. E a rapaziada tava comigo e falou, não, nunca vi esse sanduíche aqui não. Eu falei, caraca, velho, aí. Nossa, Rio de Janeiro tá tirando vendo? onda. Rio de Janeiro tirou onda. Pois Bonito é, em mas cima de de São fato, o Paulo. McDonald's daqui é horrível. Horrível, é muito Caraca. triste. É muito triste. Que... Aí a gente Por foi para outro Roma lado... porque a gente ama Ah, é. McDonald's. Então, assim, quando a gente foi para Roma, a gente pegou um dia e foi no McDonald's lá. A gente gosta de Boa conhecer. pauta, boa pauta. McDonald's no mundo, o que você encontra de E aí, diferente? o da Itália era até bom. Tinha alguns sanduíches Ah, diferentes. devia ter um Um Mac Pizza bom lá. vídeo para se fazer, né? Um bom É isso que eu ia vídeo. falar. Não, Mac Pizza devia ter lá em Roma, né? Pior que não. A gente até pensou que fosse ter na França o Mac, o sanduíche, né, deles. Aham, baguete. Baguete, o Mac Baguete, porque a série que a gente viu da Emily em Paris mostrava, né, a campanha que estavam fazendo. A gente falou, vamos experimentar o Mac Baguete, mas não tinha. Não sei o Pô, que houve, a gente não encontrou. Mas, enfim, o McDonald's lá é diferente no molho. Vem o molho, eu comprei o Double Cheeseburger, porque não tinha muitos sanduíches, né, diferentes. Aí eu comprei o Double. Só que tinha a opção de 2 e 3 carnes. Aqui só tem de ah, 2. Lá tinha o triple. E vem um molho. Aqui a a parte. gente paga para ter um molho à parte. Isso é uma coisa que aí no Aqui Brasil não também. tem. Tem um molho de batatas, aí tem. Do Nugget. Ah, Não, você aqui pode. tem para batata. Mas você pode pedir. Mas você pode pedir. Tá. Você- ah, E aí, lá não, lá você ganha, você não precisa pagar a parte. ah, isso Então, é isso foi importante. uma coisa legal. Tinha também Heineken, cerveja, para Cerveja trocar, no e McDonald's? você não pagava nada a mais, só trocava o refrigerante pela Heineken. O Henrique, na altura lá, comprou, mas estava quente, Aham. ele nem conseguiu beber, estava Tu. toda quente, jogou fora. Mas aí tem a cultura deles de beber, não beber gelado. A gente tem mania de beber Tem gelado. isso, ainda mais no inverno, né? Então. É. Mas, Cara, tirando isso, o resto era igual daqui, assim. Tinha um sanduíche ou outro diferente, mas nada absurdo. Tinha o Mac vocês podem. Picanha lá diferente, picanha com cheddar, que eu Fica comprei. tudo com cheddar. Mas Tudo o com cheddar cheddar. não é igual, era um cheddar, o cheddar inglês, aquele meio branco. A gente tá mudando Ah. total a pauta, né? A gente tá Pô, aqui. mas a graça é essa. Eu lembro que a gente falou, a graça aqui é não ter pauta. Essa aqui é a pauta.
Mas é isso. Amanhã eu vou no Porto. Se a gente comer Mac, eu vou ver se eu faço um videozinho mostrando. Vê se tem alguma coisa diferente. Se tiver alguma coisa diferente do que não tem aqui, você mostra também. Tá, vou dar uma olhada lá. Mac bacalhau, alguma coisa e assim. E o de lá é muito legal, é muito bonito. O da Praça dos Aliados. Tu já foi no Porto, não já? Não, Porto eu não conheço, não. Lá tem um... Cara, é muito bonito. Tem uma águia, cara, é lindo. Eu vou ver se eu filmo lá. Manda ver. E só adiantando aqui, em breve teremos aqui também no nosso canal uma expedição da Moa em Paris, falando com o Messi, Neymar, Mbappé, tocando umas ideias lá com a rapaziada. Já Quem dera. Vai tá. Mas em Paris ela foi. Você promete, em Paris eu fui. E ver o jogo também. Zicar o Messi também. Então, tá tudo certo. Você é um pé frio. Você que não conhece a moça, é um pé frio. Que o Vasco mandou ela pra Portugal pra se ver livre dela. Eles conseguiu subir. Agora, se bem que a situação do Vasco é tão ruim que levou 3 anos pra subir. Mas tudo bem. Não, 3 não, né? Não avacalha. Não avacalha. Quando eu cheguei aqui, caiu, não foi? Foi isso? Foi, né? Quando eu cheguei, caiu. Eu já nem sei mais. São tantos rebaixamentos que a gente não lembra. A gente já tem rebaixar toda hora. Nem lembro mais. Qual é o time? É o que vai bater em você no domingo. Para! Nosso senhor freguês quer falar que vai bater na gente. Para, me respeita. À frente de mim só Flamengo e Palmeiras. Sou o terceiro melhor time do Brasil. Você gosta dessa ilusão, né? Essa ilusão. Pelo menos você vai ficar o quê? É realista. Isso porque há controvérsias em relação ao Flamengo, porque campeão carioca sou eu. Então, a gente discute com o Flamengo. O Palmeiras ainda bota o rabo entre as pernas, mas tá tudo certo. Mas vem cá, mantendo o tema que você não gosta muito, e eu sou totalmente avesso a esse tipo de situação, fala aí comida, você falou aí que sente falta de um monte de coisa daqui do Brasil, mas em compensação, o que você ganhou de benefícios estando aí na parte alimentícia da coisa? O que você gosta demais aí que não tem aqui? Pastel de nata, que é o pastel de Belém. Né? Eles falam nata. O Belém é só o pastel de Belém. De Belém. De português. Literal. Se você chegar aqui e pedir um pastel de Belém, tu vai tomar na cabeça. Melhor falar pastel de nata. Uma dica boa. Não venham falando pastel de Belém. A não ser que você esteja em Belém. Em Belém. E no local. Se não for lá, não peça. É pastel de nata. É uma loja específica que é ali que vende o pastel de Belém. Exato. E eu vou te falar, hein? Esse aí eu posso falar. Não foi o melhor que eu comi, não, tá? Não foi o melhor. Então, eu amo o pastel de Belém. E tem um que tá assim... qual é o nome? Alcoa. Alcoa é uma loja que tem vários doces portugueses. Não sei se tem no Porto, eu acho que não. Tem em Lisboa, em alguns pontos lá do... Qual é aquela rua que tem lojas? Não é Augusta. Vou lembrar. Enfim, eu vou lembrar. E, cara, o pastel de nata de lá é muito bom. Muito bom. Que você, assim, eu não sei escolher entre um ou outro, porque pra mim os dois são top 5. Bota ele, de novo aí depois o Alcoa, aí vai o Belém, Alcoa e Belém. Aí depois entra. Mas assim, é muito, muito bom. Mas tirando isso, tu não gostou? Os doces daqui não me atraem muito, porque tem muito ovo, né? Eles colocam ovo. Eles gostam muito de ovo, é verdade. Pois é, mas amo pastel de nata. Desde quando eu vim pra cá, eu reduzi o meu consumo de pastel, porque lá eu comia bastante em Lisboa. Era sempre o cafezinho com pastel de nata, sempre. Isso é de lei. Não, o pastel de nata eu gosto muito. Inclusive aqui no Brasil agora tá... Qualquer lugar que você vai tem. Tem, então, né? Qualquer lugar agora tem. Mas assim, eu vou te ser sincero, eu acho que eu sou um cara deixerente da maioria das pessoas. Eu não sou fã da culinária portuguesa. A Bel, minha esposa aqui, mas eu também não sou. Você perguntou o que mais eu ganhei aqui, por exemplo. Eu passei a gostar de bacalhau aqui. Mas o bacalhau não é todo lugar. Tem lugar que eu como e tem lugar que eu não como. Em Lisboa, eu fui em um local, em um restaurante só de bacalhau.
Era caro? Era. Tipo, nosso jantar, sei lá, saiu 70 euros. Para cá, para Portugal, caro, isso é cara. muito caro. É 35 euros por pessoa. É muito caro. Aqui faz É uma uma refeição churrascaria, de praticamente. 15 euros. Como? É uma churrascaria daí. Pois é, exato. Foi bem caro. Tipo, o Henrique, ele foi, no final ele falou, não voltaria. Tipo, pagar caro e não é uma coisa, mas o prato dele não estava muito bom. Ele não fez uma escolha muito boa. Eu já voltaria. Por quê? Porque não é um prato que eu como em qualquer lugar e lá eu amei. Então lá eu voltaria porque eu gostei. É. Mas tem lugares que é mais peixe. De fato, aqui não é muito a minha é, Predileto, né? não. Mas, Itália já é mais massa. Se deixar, nossa, pá. nossa, Itália já é ai, pesado. É é hardcore. triste. Só de pensar, eu já fico querendo voltar só para comer. É Não, isso que eu ia não te tem falar. problema. Eu ia te dar uma zoada básica aí, né? Rodízio de pizza não tem aí, né? Não, é diferente. Aqui tem a Pizza Hut. Conhece a Aham. Pizza Hut? Quando a gente, lá em Lisboa também, eu fico falando Lisboa porque lá a gente ficou mais tempo, Passou mais então a minha tempo. vivência lá foi muito maior do que aqui. A gente foi no jogo Portugal e Sérvia. Portugal, né? Monique Pé Frio tomou o gol da virada no último Eu minuto. falo. Portugal foi para os playoffs. Cristiano Ronaldo desaparecido em campo. Pé Frio. Quando terminou, a gente estava sem carro lá, porque Lisboa é uma cidade que não pede carro. E a gente foi pegar o comboio, o metro, desculpa, metrô, não é nem metro, aqui é Comboio. metro, mas é metrô. A gente foi pegar o metrô e estava muito cheio, né? E a gente falou, vamos fazer um pouco de hora. E lá o estádio fica em frente ao shopping. E o shopping Sim. fica aberto. Então a gente foi comer. Quando a gente chegou na praça de alimentação, estava tudo muito cheio, Nossa. muito, muito. E aí o Henrique falou: vamos na Pizza Hut? Porque era o lugar que estava com menos fila e que dava para sentar. Aí a gente esperou e, como a gente nunca tinha comido rodízio, aí ele falou: tem rodízio, vamos? Eu falei: vamos. Cara, é Caramba, um rodízio da rodízio pizza. completamente diferente. Eles chegam na mesa e colocam os sabores, um de cada, Ah, uma fatia de cada. E eita. você vai comendo. Se você quiser mais, depois você pede. Mas eles escolhem o sabor. Eita. E qualquer coisa você pede mais. E aí, só que eles Caralho. colocaram muita pizza. E a gente, cara, será que a gente vai pagar mais? Porra, que desperdício a gente jogar tudo isso fora. E a gente, Ah, assim, se esforçando, né, pra comer. No final, sei lá, tava sobrando umas 4 fatias ainda. E eu falei: Henrique, eu vou perguntar. Vou pedir a conta, não tem mais o que fazer, vamos deixar. Aí o rapaz ainda perguntou se a gente queria levar para casa. Ou seja, é oh. tão diferente o rodízio que você ainda pode levar para casa. Caraca, não. Levar Aí o pra casa é espírito aqui esculacho. até falou: pode dar até vontade de pedir mais, né? Pena que eu já pedi a conta. Ou seja, a gente E empurrou você para não. comer e dava para ter pedido mais e ter colocado para levar. Olha que diferente. Você não levou aquela quentinha básica? Não, não, levei só o que estava ali. Mas eu tô falando que dava para ter Não, mas tinha pedido que. mais e Você tá depois falando. pedido a quentinha, entendeu? Só porque Mas aí. Aí que eu vou te matar de saudade. Mas não tinha pizza. Tinha pizza de estrogonofe? não, não, mas eu nunca gostei Pizza de de batata batata frita? frita, não. Pizza de cachorro quente? Pizza Mas de aqui tem sushi? pizza de abacaxi. Ah, aqui também, pô. Ah, tá Mas pensando. eles comem, tipo, frango com abacaxi, abacaxi no meio de Eu uma pizza. adoro! Ah, Eu para. Então adoro! você tá bem aqui. Para. Eu adoro! Eu faço isso direto! Ai, me dá embrulho só de lembrar aqueles sabores. Nossa. Aqui a cada pizza estranha. Ah, mas Mas pizza de sushi não tem. Pizza de sushi, não duvido que tem. aí tem. Porra, você nunca foi na Graça da Vila? Já, Você mas não... eu não. Ah, Sei lá, nem no Brasil. Eu fiquei anos sem ir, então eu tô um pouco por fora. você Sério? tá desatualizado. Nossa. Pizza... Na verdade, aquele bufezão que ficou lá na hora do almoço, a Que galera sobrou. vê o que sobrou, mete na pizza e vai. Ai, E é bacana, é bacana. Saudades da York. Você chegou a frequentar a York? Que era na abolição? Galera do Rio de não. Janeiro? Nossa, que era sensacional. Eu já escutei Qualquer. falar dela, mas eu nunca fui.
Ela só fechou porque apareceram uns ratinhos passeando no meio do salão, mas era alto nível, bacana, Uhum. coisa fina. E tinha fila na porta, tá? Meu Tinha fila na Deus. porta. Mas falando sério novamente, Mo. Vai tentar. Assim, Hum. muita gente fala que quero morar no exterior. Tá? Quero sair do Brasil e morar no exterior. Muita gente fala, a primeira recomendação, se afaste de brasileiros. É o seu caso aí ou você convive com muito brasileiro? É difícil não conviver com brasileiros em É Portugal? difícil não conviver. É, em Lisboa, o nosso grupo era muito maior de brasileiros, assim, não tinha como. A gente fez amizade com portugueses, mas é diferente. É diferente porque a relação é completamente diferente. Por exemplo, para um português chamar para casa dele é uma coisa assim Nossa. raríssima. Pode ser melhor amigo dele que ele não vai chamar você, porque eles têm aquela coisa de a minha casa é a minha casa. Eu não vou colocar uma Ah, isso eu terceira curto. pessoa dentro de casa. É muito diferente da gente que no primeiro dia conhece. Pô, Ah, sobe aqui, entra aqui, coloca qualquer pessoa dentro da sua casa, entendeu? isso é. É bem diferente. E Mas aí eu acho que aqui é o brasileiro que é diferente de todo mundo, não é o mundo que é pode, diferente. pode ser, pode ser, pode ser. A gente, de fato, é um caso à parte. E eu não sei se é um lado negativo isso. Não sei também se é porque a gente já está acostumada a ser desse jeito É, e, né? é, é. E eu acho que isso tem muito a ver com carioca também. Porque o meu pai, Muito que mais. mora no Espírito Santo, ele fala que é muito raro ele ir para casa de algum amigo, assim, é sempre rua, jantar e tal. É muito raro, porque é uma relação completamente diferente. Nós é que somos É. muito, sei lá, Diferenciado, né? abertos demais, É verdade. talvez. Agora, culturalmente falando, a gente sabe que Portugal é a nossa pátria que mais influenciou o Brasil aqui, tirando os Estados Unidos recentemente, mas Sim, originalmente até o é idioma, tudo isso. Portugal. Sim. Culturalmente, você sentiu algum impacto aí, além desse fato de eles serem mais fechados, da visita, enfim? Mas assim, teve Uhum. alguma coisa de cultural que você percebeu que é muito diferente do que você estava acostumada? Como é que você encarou isso? Ah, sim, eu falo que eu passei a entender um pouco mais a minha família paterna depois que eu vim morar aqui, porque a minha família, por parte de mãe, meus avós, meus tios, são todo mundo mais, sei lá, Uhum. dão mais, não atenção no sentido de, dão, não sei, era diferente. Os meus avós, por exemplo, por parte de pai, que são daqui de Portugal, eles eram mais frios, entre aspas, Uhum. vamos dizer assim. Então eu achava que eles não gostavam de mim quando eu era criança, Caramba. entendeu? Não, mas não no sentido negativo. É aquela coisa Sim. de criança, Aham. não, porque a minha outra avó faz a batata do jeito que eu gosto, me É dá lógico. mais carinho, e a outra faz o que tem ali, Aham. coisas do gênero. E Isso. quando eu cheguei aqui, eu vi que isso não tinha nada a ver com relação a sentimento ou carinho, nem nada. É só a cultura deles que É diferente. eles são mais diretos, de fato, eles não são grossos. Tem alguns portugueses grossos, óbvio, assim como tem brasileiro, como tem inglês, como tem em qualquer lugar do mundo. Mas eles são mais diretos e nós brasileiros damos muita volta para chegar em algum lugar, assim, tu sabe? Eu sou uma pessoa É. que enrola muito. Para eu falar que aquela blusa é azul, eu falar a blusa foi produzida de tal jeito, Aham. então, a blusa é azul. Cara. Eita. E aqui português não. Então isso foi uma coisa que logo de cara, assim, Sentiu. num primeiro momento eu falei, nossa, eles são insuportáveis, são grossos, são isso, são aquilo. E depois não, depois de um tempo você percebe que eles só são diretos, eles não Claro. gostam daquela ladainha de você dar uma volta para É o chegar onde você jeitinho. quer chegar. Pra não magoar, enfim. É. Aprendi? Agora. Não, sigo Ah. enrolando. Mas você lida com isso, né? Mas agora eu já sei que não é grosseria. Mas assim, muita gente fala também de preconceito. Você já percebeu isso? Notou alguma coisa? Ah, preconceito comigo não. Com o Henrique já senti não, ele já me contou, nunca vi, mas ele já me contou como ele
Como eu trabalho ainda do Brasil, apesar de ter contato com coisas daqui, com clubes, etc., é bem diferente do que lidar com o público diretamente. E o Henrique já contou, mas ele contou no início, logo no nosso primeiro ano aqui, não recente. Mas o que a gente percebe ainda é que eles se incomodam muito com os nossos termos. Por exemplo, eu já fui chamada a atenção do termo de rodoviária. Nossa rodoviária é rodoviária. Eu fui chamar o Uber, aí o rapaz quis confirmar, eu falei, nós vamos para rodoviária. Aí ele, rodoviária não, menina, porque aqui eles gostam de chamar de menina, né? Menina, aqui é central de caminhonagem. Eu fiz assim uma cara de você entendeu o que eu quis falar, mas isso eles têm ainda, sabe? Mas você percebe então que eles têm assim um receio da invasão cultural brasileira aí, total, né? Isso que você tá... total. Eu tenho não uma amiga, mas uma fim de amizade com uma mulher de 35 anos, é da minha idade, assim, um ano mais velha do que eu, e ela tem uma filha de 3 anos que vai para creche, e a amiguinha mais próxima a ela é uma brasileira, e ela falou que chegou em casa um dia, ela contou tentando rir, mas assim, deu para perceber que ela estava bem incomodada, falando que a filha começou a soltar um termo brasileiro no meio da termo brasileiro, isso me incomoda porque até eu comigo essas coisas, não é termo brasileiro, usou a nossa linguagem do jeito como a gente fala os nossos termos, e porque para mim português é português, não tem essa que é português brasileiro, português de Portugal, não, português é português e cada um vai se não vai ser o português do Rio, português de São Paulo, português do Nordeste, e aí ferrou. Enfim, e aí ela falou que usou um termo do Brasil e ela falou, não, mas de onde que você tirou isso? Ela, porque a minha amiga fulana de tal fala. E a menina começou a incorporar isso no vocabulário dela. Assim, um termo daí, e começou uma criança de 3 anos. E aí ela falou que ela tem esse receio e tenta puxar um pouco mais a filha, porque ela consome Felipe Neto, ela consome tudo, amizades brasileiras, o entretenimento vem daí, então e eu sinto também, já conversei com o Henrique sobre que, de fato, que se eles não tomarem uma atenção, não estou falando que vai mudar completamente, vai ser tudo, a cultura vai ser a cultura brasileira, óbvio que não, porque aí a gente consome o conteúdo dos Estados Unidos, mas nem por isso a gente largou a nossa cultura. Mas como aqui é um país muito menor e um país de pessoas bem mais velhas, então tem que ter, de fato, uma atenção para tentar preservar, entendeu? Porque senão, de fato, a música que é a música brasileira, o conteúdo, tudo é relacionado ao Brasil. Eles consomem muito, de fato. Então, tem que ter uma atenção. Mas você acha que isso tem mais a ver com a internet, um efeito globalista, ou é por causa da invasão de tantos imigrantes? Você acha internet. Que pesa mais? Não, acho que é a internet mesmo, porque eu conheci uma menina também no trabalho, que ela, sei lá, tem 22 anos, 22, estava fazendo estágio, e ela puxava assunto comigo, assim, de conteúdo daí que eu falava, quem são essas pessoas, assim, porque a fulana de tal, eu, gente, quem é, sabe? Assim, eu me sentia a tiazona, assim, que não conhece ninguém do atual. Ela, mas como não? É brasileira, vive lá. Eu falei, cara, não conheço, não sei. E isso relacionado à internet, à música. Porque essa música, mas como não? É do fulano de tal. Eu falei, cara, mas quem é? Não... Entendeu? Então, acho que tem a ver com a internet. Hoje, eu acho que mas isso aí é um efeito que acontece, mas eu acho que é tudo nichado hoje em dia. Hoje é tudo segmentado demais. Então, por exemplo, tem muita gente que acontece isso aqui comigo também. A pessoa fala, mas o fulano tem não sei quantos milhões de seguidores. Tá, porra.
faço a menor ideia de quem é o fulano. E outra coisa que pesa muito é que, assim, eu fiz o curso de SEO em 2019, aqui, logo quando eu cheguei. E uma coisa me chamou muita atenção que eu não esqueço, que o professor, que é o cara do Google, muito bom por sinal, é português, mas assim, ele é o top, muito bom mesmo. E ele falou, sabe por quê? Assim, da turma só tinha eu brasileira e mais um menino. O resto era só pessoal daqui, português. E ele falou, sabe por que que o Google, quando a gente procura alguma coisa na internet, puxa para o Brasil? E de fato a gente vai pesquisar alguma coisa no Google daqui, aparece notícias do Brasil, não aparece notícias daqui. Seja qualquer pesquisa relacionada. Ele fala que é porque Portugal ainda não tem o desenvolvimento para conteúdos SEO, coisa técnica que ele explicou. Ele falou porque a produção de conteúdo do Brasil é muito maior do que a nossa. A audiência, tudo. Então acaba que puxa. Por quê? Porque aqui não há uma produção. É um país pequeno. Mas também é pequeno, né? Desculpa? É um país pequeno. É um país pequeno, é um país que ainda não desenvolveu a comunicação 100%, porque, assim, eu tenho muita dificuldade para achar uma comunicação, uma informação clara aqui, entendeu? Tipo, aqui é... Não sei se é porque a gente já está acostumado com essa coisa do Brasil de, a gente foi formado, né? Você também fez faculdade, de ter que dar o onde, porquê, quando, onde, porquê, quem, não sei o quê, mas a gente sabe aprofundar e dar uma notícia. Às vezes não tá nem, a gente não deixa nenhuma brecha para alguém questionar alguma coisa, porque a gente já vai ter escrito tudo. Aqui não, aqui, sei lá, aconteceu, sei lá, vai ter uma festa da cidade. Eles só vão colocar a hora, o local e só. Eles não vão puxar a história, não vão puxar... Eles não vão globalizar um pouco mais, entendeu? Eles só vão colocar aquela informação básica ali e acabou. Então, na pandemia, nossa, era um sofrimento para a gente entender o que podia fazer e o que não podia. A gente colocava no grupo, aí um entendia uma coisa, aí o outro conseguiu entender outra, e a gente ia juntando o que cada um conseguia interpretar. Porque ninguém conseguia ter uma informação clara do que podia ou não fazer na época. Era bizarro. E isso também influencia com a música, com a cultura, porque como o nosso consumo aí é muito grande, acaba que puxa também. Então, vira o que está acontecendo. Sem falar do tamanho mesmo, de volume de conteúdo, né? Não tem jeito, exato, né? exato. Aí a briga é desleal. Exato. Apesar de a gente ter 120 milhões de pessoas passando fome, segundo a nossa ministra do Meio Ambiente, tem muito mais gente aqui do que lá, do que aí, no caso, né? Sim, Portugal é do tamanho do Rio, eu acho. É maior. É um pouco maior só, é um pouquinho só maior de população. Mas, assim, eu me lembro, isso aí que você falou, tem um conhecido nosso, que eu não vou citar o nome, obviamente, também trabalha aí em Portugal, e ele falou que quando ele chegou para trabalhar como jornalista aí, as pessoas começaram a achar que ele era o supra-sumo, porque ele fazia matéria completa, não sei o que lá, e realmente eles não têm esse hábito aí, então é uma coisa que ele sentiu. Agora, você lida com os clubes, para quem não sabe, Amor é jornalista esportiva também, você lida nos clubes, você percebe alguma diferença da relação dos jornalistas, aí agora focando bem na nossa área? Sim, total. Como é que você percebe a diferença de tratamento dos jornalistas, clube, imprensa, clube, com que via aqui no Brasil? Cara, um pouco. Assim, no sentido com público, aqui quando você fala que é repórter, que trabalha com... Todo mundo fica meio que alucinado, sabe? Parece que você é a coisa mais importante do mundo. É meio surreal mesmo, de verdade. E no Brasil, não. No Brasil, é legal. Vira as coisas e vai embora. Globo lixo, e vira as costas esquerdista, e mete o pé. Que não deixa de ter razão, mas... Que não deixa de ter razão, mas enfim... E aqui não, aqui parece que a tua profissão é importante, sabe? Coisa que aí parece que se perdeu um pouco.
E em relação a lidar com o clube, aqui eu acho que é um pouco mais difícil, não sei. Aqui parece muito com o Flamengo, vamos dizer assim. O Flamengo, sei lá, me deu um pouquinho de trabalho para ter acesso a várias coisas, né? Tipo, com o Fluminense, os assessores eram ótimos. Com o Vasco, eu nunca tive diferença, né? Com o Flamengo era mais... qualquer coisa era uma dor de cabeça absurda. E aqui parece ser... Aqui também é um pouquinho mais chato, mas é mais organizado também. Então... não precisa ser muito também. Aqui é mais organizado. Se você entrar em contato, eles não vão te responder. Eles vão te responder, não vai te ignorar, mas pode brecar um pouco mais, vamos dizer assim. Mas entendi. O acesso, apesar de ser um pouco mais difícil, é mais organizado. Então, isso já ajuda, né? Também. Ajuda bastante. Agora, amor, pra gente já bater aqui o martelo aqui, sacramentar esse papo que, pô, se deixar de ficar aqui 3 horas uma hora e a gente só falou de um assunto. Tudo bem. Não, esquece, porque se deixar vai ficar aqui até amanhã. O saldo positivo quer voltar pra cá, quer ficar aí? Como é que você... Não. No meio da pandemia eu quis voltar. Eu quis voltar no meio da pandemia, minha cabeça não ficou muito boa, porque de fato tudo fechou, a gente morava num local que só tinha uma janela pequena, era assim, de enlouquecedor. Então, e não tinha uma perspectiva. Quando a gente achava que ia reabrir, que ia voltar tudo ao normal, dava 3 meses depois, recuava. E as nossas economias foram secando, porque foi um período que o euro explodiu e eu recebo em real, então o euro deu uma explodida. O Henrique ficou sem trabalhar, então ficou dentro de casa e não recebia o salário. Então a gente teve que mexer nas nossas economias e aquilo foi secando e como não tinha uma perspectiva, minha cabeça começou a pirar. Todo mundo, né? Então, pois é. E aí veio a junção de os portugueses são grossos, os portugueses isso, junta tudo numa coisa só. Mas compramos a passagem para voltar, mas faltando 1 mês para a gente embarcar, e depois de ter vendido tudo que tinha no apartamento. Nossa. Depois de a gente só não vendeu a máquina de lavar roupa, graças a Deus. Caraca. E por que não descia da escada? Não tinha uma história dessa? Porque o quê? Porque era difícil de descer da escada? Não tinha uma história dessa? Não, isso já foi no segundo apartamento. Foi no segundo, tá. A gente trouxe a máquina tá aqui. A máquina tá aqui, mas depois de ter vendido praticamente tudo que a gente tinha, apesar de não ter muita coisa na época, porque a gente, no primeiro apartamento, a gente alugou com tudo, tinha até prato, garfo, tinha tudo lá, não precisava comprar muita coisa. Mas assim, micro-ondas, airfryer, mais que a gente vendeu, cafeteira, sei lá, a máquina, enfim, detalhes que a gente vendeu e armário, enfim. Que depois a gente precisou recomprar tudo, e tudo do zero. Então, assim, a gente vendeu mais barato, né, e teve que comprar tudo de novo. Então, mas foi uma escolha acertada, assim, a gente não se arrepende. Que bom que a gente resolveu ficar, porque parece que depois que a gente passou por aquilo de pandemia e tudo mais, parece que as coisas fluíram, sabe? Deu, e principalmente depois que a gente veio para cá também. Então, o saldo é positivo, mas assim, o primeiro ano, a gente fez amizade com um casal que está passando o primeiro ano agora. E assim, tá tendo os mesmos problemas de casal, de tudo, de casal, de adaptação, e aí final de semana passado mandou mensagem para mim a menina e eu falei, nossa, eu tô vendo você e mim há 4 anos, sabe? Então assim, calma, respira, de questionar do que tá fazendo aqui, o que não tá, se foi a escolha acertada de ter que passar por algumas coisas, assim, tudo igual. Eu falei, é normal, esse primeiro ano, 1 ano e meio, é normal, porque
os primeiros meses é aquilo, é tudo novo, tu conhecendo a Tudo cidade, festa. é tudo novo, é tudo lindo. E quando você entra na rotina, é óbvio que vem. Porque Claro. por mais que você chegue, pode até chegar com uma situação de grana, de tudo boa, vai ter adaptação que de fato é difícil. Você ficar longe dos amigos, da família, do teu hábito de ir na rua, a pessoa dá bom dia, e aqui é muito raro alguém dar bom dia, entendeu? Então essas coisas vai pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e vai, né, deixando você mal de mil coisas. Então, no final, o saldo com certeza é positivo. Mas nem para todo mundo é. Tem pessoas que resolvem voltar e eu não falo que eu nunca vou voltar, mas assim, no momento eu não me vejo voltando. Não faz parte dos planos aí, né? Não. Pois é. Vai encarar o friozinho aí, enquanto eu tô aqui com meus 40 graus às 9 horas da manhã. Olha que em junho, tudo bem que o Rio, né, nunca tem inverno. Quando eu vou ficar vou mandar praia, sol, e aí você vai estar o quê? Com 20 graus. E aqui vai estar 22. E aqui vai estar 25. Aí eu vou falar, amor, tá ruim pra tu. Pois é, mas olha, tu tá aí o quê? Com sensação térmica de 50. Eu tô com sensação térmica aqui de 10. Cara, você não tem noção melhor? Olha só, tu não tem noção de como é que tá quente aqui. Hoje tá absurdamente. Eu tô aqui com o ventilador em cima de mim, não sei nem se o áudio tá ficando ruim por causa disso, porque não tem condição de eu ficar sem o ventilador na minha cara aqui. Nossa. Tá muito quente, tá muito quente. Hoje era 8 horas da manhã, eu levei o moleque na escola, quando eu voltei já tava... Putz. Nossa. Faz parte, né? Isso aí tá mais do que habituado. Então, olha só. Esse foi o primeiro papo meio que para apresentar a Mo, para você que não conhecia a Mo. Tá? Já está apresentada, é de casa. Se prepara porque vai vir um monte de coisa. A gente vai ter um monte de debate aqui que a gente já tá pensando. Ficou tudo pra, né? Ficou para o próximo, né? Porque a gente fala pouco, né? Então, te liga a câmera, ferrou. Então, a gente tem aqui um monte de coisa que a Mo concorda com tudo que eu falo, sabe? Geralmente a gente nem bate borra, a gente não discute. Não, imagina. Ele pensa A e eu penso A quadrado. É igual, assim, ó. Os pensamentos, ideologias, olha, tudo bate. Tudo perfeito, tudo bem. Bem parecido. Então, mas assim que é bom. Tem barraco. Assim que é bom. A graça é essa. Tirando a parte da comida, a gente concorda em quase nada. É verdade. Mas falar em parte de comida, se prepara também que isso aí a gente vai ter alguns desafios. Você gosta de mate, Mo? Mate? Não sou muito chegada a mate. Então não vou nem poder te Tu já ia esfregar na minha cara o mate daí, né? O mate da praia. Se pegou. Não, do Outback. O Outback agora tá com mate, que é... Que é o bicho. Vem com um picolé dentro, só pra você ter uma ideia. Como assim um picolé dentro do mate? Vem um picolé. Eu vou no Outback um dia desse aí, vou fazer um vídeo, vou te mandar e compartilho com a rapaziada que tá aqui. Até porque esse mate só tem no Rio de Janeiro. Não é em qualquer Outback. É tipo biscoito Globo. E é mate leão, tá? Não é qualquer mate, é mate leão. Nossa. E vem com um picolé de limão dentro dele. Então, caraca. Só pra... mas como eu não gosto, então pode esfregar. Eu ia te zoar, mas não tem problema não, eu faço também aquela sobremesazinha que você não curte muito. Ai, eu te bloqueio. Mas você falou de Outback, o Henrique me mostrou esse mês, eu acho. Abriu Outbeco em Lisboa. Pô, Outbeco tem um monte aqui, é franquia aqui no Brasil, já aqui no Rio. Outbeco é top. imitação pura do Outback, porque aqui não tem Outback. E eu não sei por que aqui ainda não tem Outback. Eu falo para Henrique, vamos trazer o Outback para Portugal. É com isso que nós vamos ficar ricos em Portugal. Vamos até o Outback. E a gente não sabe por que até agora não tem Outback aqui. Porque assim, tem muito brasileiro aqui. Então, por mais que não seja o público-alvo português, mas tem muito brasileiro. E o brasileiro vai consumir. Então, eu não sei se é tudo muito caro ou se
se o custo vai ser muito alto e para a galera pagar vai ser um pouco acima do padrão daqui de Portugal. Mas, assim, tem galera que paga, sabe? Claro. Tem gente que paga 70 euros de um casal para comer um bacalhau. Até porque não é uma comida que você vai todo dia comer no Outback. Exato. Então, fica a dica. Vamos abrir um Outback aqui. Quanto que custa? Outback, faz o seguinte, patrocina a gente e a gente continua fazendo propaganda de graça pra vocês. Olha aí. Isso. Né? E venham pra cá. Não vai não, que a amor vai dar prejuízo. Ela come muito. Faz isso não. É por isso, eu já entendi a estratégia dele. Não vai ter comida suficiente. O Henrique, só uma observação. O Henrique tá querendo o nosso plano, abrir depois uma academia e tudo mais. E aí a gente conheceu um local de açaí aqui, Henrique é louco por açaí, né? E açaí, e o que ele faz tem tudo a ver, né? Jiu-jitsu e tal. Claro. E aí a ideia dele é colocar o açaí também na academia. Aí eu falei, Henrique, você acha que vai ser uma boa ideia? Porque você vai ter prejuízo. Você vai acabar com porque você vai falar, eu não quero mais fazer parceria. Não tá dando, porque você tá dando prejuízo, entendeu? Então... Não vai rolar. Não vai, acho que não. Enfim, Gostei. Isso, vamos terminar, Já tá lançado o desafio, tá, amor? Você vai fazer o seu vídeo aí de coisas que tem em Portugal pra me deixar com tentação e eu vou fazer o contrário aqui. Tá lançado o desafio. Mas aí eu vou perder, assim, Nossa... Não posso ir para a Itália, não. Deixa eu ir para a Itália, que aí eu faço... Você tem a vantagem de ter a Europa toda a seus pés aí. Eu tô Mas aqui só com o Brasil. são caras, aumentaram muito. Foi semana passada para Paris, para de reclamar, cara. Eu resolvi de um dia para o outro ir para Paris. Não foi toda uma programação, não. Mas, enfim, é sério, Roma, passagem Lisboa-Roma, quando a gente foi, né? A gente estava em Lisboa ainda. A gente pagou 38 e de volta cada um. E aqui a passagem era a mesma. Porto-Roma estava o mesmo valor. Sabe quanto que está agora? Em baixa temporada. Não estou nem falando em alta. Estou falando em baixa. Sim. Baixa temporada, chuta. Não faço nem ideia. 90 euros. Mais do que dobrou. Porra, 90 euros? Cara, 90 euros era o preço que ia para Amsterdã e que eu achava caríssimo na época. E agora deixa eu fazer uma. Aí eu vou fazer uma coisa que não é certa. Eu vou converter. Então, mas não dá para converter. Eu sei. Vou converter. Converter. 90 vezes 6. 9 vezes 6, 36. 360 reais. Eu sei, mas mais do que tu sabendo quanto que era antes, é porque 90 euros. Claro, 90 euros era um destino, era Amsterdã, sabe? Não era Roma, era. Sabe? Enfim. Não, te entendo, mas deixa eu ver. Roma é aqui do lado, né? Então, assim. É aí do lado, mas não é do lado. Eu sei, mas. Enfim, é caro. Não vem dar razão, não, porque tá tudo caro. Mas, assim, se for converter de fato, ainda vale a pena, sem dúvida. Pois é, uma oferta de passagem para São Paulo, saindo do Rio de Janeiro, tá? Jura que você 870, Vai pra Roma amanhã, vai? Para de reclamar. Não, mas eu quero um destino ainda que eu não fui. Bom, tem vários. Mas tu falou que tem que levar o Henrique de novo lá. Tem. Pra desfazer a impressão dele de Roma. Roma pra mim é a cidade mais... é maravilhoso. Foda que tem. E as pessoas, nossa, são... Sou suspeito. Eles são demais, são bem simpáticos. Eles não falam inglês, aí eles tentam falar e você tenta falar e eles se viram para entender. Eles são ótimos. Cara, e uma cidade que você faz tudo a pé. Sim, é tudo a pé. Nossa, come super bem, não paga caro. Nossa, ao contrário de Paris, que é tudo muito caro, meu Deus. Socorro. Socorro. Mas é isso. Mas aí, tá na nossa pauta de diálogos culinários, desafios culinários que vamos implantar aqui. A gente pode fazer o seguinte também, você pode ir pra cozinha, filmar tudo você fazendo ali e eu filmo aqui também. Aí... Não é uma boa ideia, Monique, na cozinha é um pouco triste. Botar em risco, né?
Tá É, bom. não é bom. Lavar a louça também, vai ver louça suja. O Henrique vive Ei, brigando comigo. Ele, meu tu Deus, lavou que isso? medo. Isso daqui tá sujo, tu lavou? Eu falei, cara, você tá reclamando, pega e lava. Não, Fazer o quê? né? Enfim, mas enfim, é Então, isso. beleza. Vamos Gente, que a olha gente tem só. que Então, trabalhar. aqui amanhã tem que trabalhar. Chega de papo furado. Então, ó, fica ligado. A gente vai ter vídeo aqui quase que diariamente. A Moura falou que tá uma sequência já pronta aqui, que vai mandar vídeo direto. Eu também. Mas sempre que pintar alguma coisa. Pauta esquece, tema esquece, deu vontade, deu na telha. Tá na mídia, a gente vai falar. Bom, obrigado mais uma vez aí. Você que tá acompanhando a gente também esse tempo todo. Obrigadão, valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.